Espero que vocês tenham lido alguma coisa sobre o que a gente falou na semana passada. E hoje, a gente dando continuidade a nosso curso de metodologia, a gente vai falar um pouquinho sobre os diversos tipos de pesquisa clínica, tá? Então, só lembrando a vocês que eu comentei na aula passada, a gente tem essa pirâmide de evidência aqui, né? Que mais ou menos é uma simplificação do que existe de mais alta qualidade científica e o que deve servir como base para que você tenha esses estudos de alta qualidade científica. A gente só pode seguir para o topo da pirâmide se a gente tiver justamente essa ascensão e estudos que sirvam de embasamento. Eu comentei também que, mesmo existindo essa pirâmide de evidência, dependendo da situação que eu quero analisar, eu vou precisar e eu vou ter à disposição somente determinado tipo de estudo. Então, mesmo sabendo que os estudos com maior grau de evidência seriam os ensaios clínicos randomizados, nem sempre é possível fazer um ensaio clínico randomizado, um estudo de intervenção, e muitas vezes você vai ter que partir para um estudo coorte ou até um caso controle, dependendo da situação que você está diante. Então, para a gente poder fazer qualquer crítica em relação a qualquer estudo científico, a gente tem que entender para que serve cada um desses tipos de pesquisa, saber justamente se ela foi bem aplicada, quais são as limitações daquele tipo de pesquisa e se existe, para aquela situação clínica específica, né, aquele tipo de situação, um estudo que seria um estudo mais adequado, tá? De uma maneira geral, a gente comentou que existem os estudos que seriam mais os estudos observacionais, que é esse quadrinho branco aqui, e mais acima do topo, na lista dos observacionais, a gente teria os estudos de intervenção. Para terminar, no ápice da pirâmide, que seriam as meta-análises e as revisões sistemáticas. Então, comentou um pouquinho sobre os estudos observacionais, eles são necessários, às vezes a única maneira de avaliar determinado fenômeno e, obviamente, você muitas vezes parte de um estudo como esse para ir para um estudo de intervenção. E aí a gente vai falar de cada um desses estudos, começando na base e indo até o topo, tá? Antes da gente comentar os estudos mais basais, que seriam os estudos da pesquisa em laboratório, a pesquisa básica, muitas vezes, para que alguém na pesquisa básica tenha alguma ideia do que pesquisar, a gente tem que informar, né, qual é a nossa impressão para que essa ideia justamente possa acontecer. Um dos principais estudos, que geralmente são estudos não clínicos, são estudos feitos por epidemiologistas, são os chamados estudos epidemiológicos. Então, só para vocês entenderem, eu fiz uma brincadeira aqui de uma situação hipotética. Vamos supor, eu, como pesquisador, quero saber se o consumo de cafeína está ligado ao desenvolvimento de hipertensão arterial. Então, imagine que um epidemiologista consiga determinar a incidência de hipertensão arterial em um vasto território, por exemplo, no território brasileiro, e consiga, hipoteticamente, só para vocês entenderem essa relação, né, da prática da teoria com a prática. Então, imagine que esse epidemiologista tenha encontrado que as regiões com maior consumo per capita de café são justamente as regiões que têm mais incidência de hipertensão. Mesmo ele sendo tentado a achar que essa associação é uma associação verdadeira e que tem anexo causal, os estudos epidemiológicos, como eles usam dados que são dados secundários ou terciários, dados que foram colhidos no âmbito de avaliação demográfica, foram preenchidos muitas vezes por pessoas
que não estavam nem cientes que esses dados iriam ser usados para determinado tipo de pesquisa, esses mesmos dados eles são muito sujeitos a erros. Independente dos estudos observacionais, já por si só, serem estudos que têm alto índices de vieses, né? Os vieses observacionais de relação causa e efeito, que eu comentei na aula passada, o estudo epidemiológico ele atinge esse ápice na medida que eles muitas vezes nem podem ser publicados em periódicos clínicos, porque eles geralmente só geram uma pequena hipótese, uma hipótese que ainda tem que ser testada por estudos observacionais mais robustos. Mas, ao mesmo tempo, são estudos importantes, tá? São estudos relativamente fáceis de fazer, porque você muitas vezes tem esses bancos de dados disponíveis, né, para os epidemiologistas, e permite justamente ter aquela primeira impressão de associação entre dois elementos. Então, imagine que o epidemiologista aqui conseguiu um nexo entre consumo de cafeína em determinada região e desenvolvimento de hipertensão arterial. Subindo nessa escala, a gente tem os primeiros estudos já envolvendo a pesquisa já aplicada, né? Que seriam os estudos de análise de casos. Aqui a gente inclui os relatos de caso e as séries de caso. Esses estudos, eles geralmente têm uma serventia, né? Tem um propósito maior quando você tem uma doença de muito baixa ocorrência. Então, doenças raras, complicações raras, situações que não seriam situações que você encontrasse com tanta frequência, tá? No nosso modelo hipotético, imagine alguém que foi atendido com uma hipertensão brutal e que tenha, naquele mesmo dia, tendo feito um uso de dose também muito grande de cafeína, tá? Então, seria um relato de caso em que o pesquisador, por um caso só, ou por poucos casos, numa série de casos, poderia aventar uma associação de causa e efeito entre essas duas coisas. Mas, repito, no nosso exemplo aqui, a gente não aplicaria porque a hipertensão, que a gente está usando como exemplo, ela não é uma doença de ocorrência rara, tá? A grande importância dessas análises de casos nessas doenças raras, você poder, depois que vários pesquisadores publicam seus relatos de caso, construir uma série de casos ou até um estudo observacional com cada um desses casos analisados de maneira conjunta. Então, vai ter sua importância também como gerador de hipóteses, assim como os estudos epidemiológicos, tá? Mas, como eu disse, está lá embaixo na evidência científica em termos de explicação, de nexo causal do que a gente está procurando saber como verdade na metodologia científica. Então, imagine que o epidemiologista achou no estudo epidemiológico aquilo que eu tinha comentado, que alguém relatou um caso de alguém que teve um pico hipertensivo por consumo de cafeína. Essa informação, vamos supor, ela vai ser direcionada para alguém da pesquisa básica e alguém da pesquisa básica isola no café a cafeína e, analisando modelos experimentais com animais de laboratório, consegue induzir o aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca com o uso de cafeína. E aí uma coisa muito importante, porque se até agora eu só tinha uma suspeita pela análise de caso e pelos estudos epidemiológicos de um nexo causal, tá? Uma associação, com a pesquisa básica encontrando o fundamento que a gente em método científico chama de plausibilidade, uma vez que isso aqui é plausível, que cafeína que está no café eleva realmente minha pressão, eu posso progredir em termos de investigação para estudos mais robustos, tá? Então, seguindo essa sequência, né, da nossa pirâmide de evidência, ainda nos estudos observacionais, o estudo mais simples de se fazer, que seriam os estudos transversais. Os estudos transversais ou seccionais, eles são estudos simples porque eu não preciso da variável tempo para
analisar, né, para colher as minhas informações. Então, toda a variável de exposição, que seria o consumo de café, e doença, que seria a hipertensão, ela seria obtida simultaneamente, a causa e efeito, tá? Então, só um exemplo de como é que a gente poderia fazer um estudo transversal, se eu perguntasse, por exemplo, a vocês que estão assistindo essa aula, quantos cafés vocês tomaram na última semana, ou hoje, pelo menos, já que é um estudo transversal, e me disse a pressão de cada um de vocês. Tá? Colocaria isso num gráfico, submeteria uma análise estatística e, de maneira transversal, poderia associar consumo de cafeína e hipertensão arterial. Tá? O grande problema é que, se os estudos observacionais já não me permitem muito explicar, no transversal, pior ainda. Porque, como eu estou analisando causa e efeito simultâneo, de repente, pode ser até que as pessoas com maior nível de pressão arterial, sentindo, por exemplo, mais cefaleia ou algum desconforto, podem ficar mais propensas a tomarem mais café, e isso ser um viés de relação inversa de causa e efeito. Tá? Então, ela realmente não permite explicar, somente associar. A grande facilidade da pesquisa, como eu disse, a gente pode, nesse momento aqui, já fazer uma pesquisa rápida e fácil. É tanto que a maioria dos estudos que vocês vão desenvolver nas monografias, eles são desse tipo, do tipo transversal, porque é um estudo muito mais fácil, né, de você colher as informações. A variável que você usa, né, de associação, ela é o chamado risco atribuível. Então, eu estabeleço a hipótese que cafeína dá hipertensão, eu encontro, por exemplo, um risco atribuível à cafeína de 2 vezes maior do paciente ser hipertenso. Tá? Então, estes seriam os estudos seccionais ou transversais. Seguindo a sequência da pirâmide da evidência, a gente teria os estudos caso-controle. O estudo caso-controle, o nome já diz, você parte do caso da doença e vai procurar a exposição, tá? Então, ele, por definição, acaba sendo temporalmente um estudo retrospectivo, tá? Ele também é rápido, tá? É barato, é ético, já que você vai procurar os dados lá atrás, então, muitas vezes você vai deixar de fazer algum tratamento se você fizer um estudo prospectivo, então é mais ético isso, tá? Mas ele vai ter uma aplicação muito específica, que seria doenças raras, doenças novas, doenças longas, de longa duração, já que estatisticamente e metodologicamente esses estudos eles têm um menor valor do que os estudos prospectivos do tipo coorte, tá? Então, vamos lá, uma doença rara. Então, imagine o desenvolvimento de uma doença muito rara, muito difícil de se encontrar. Então, se eu tenho uma suspeita que aquela doença é causada por determinado fator de risco, se eu acompanhar pessoas com fatores de risco, eu posso ter que acompanhar muitas pessoas por muito tempo para poder encontrar uma relação de causa e efeito. Tá? Então, isso, por exemplo, aconteceu numa doença nova, que foi a microcefalia. Então, se eu fosse acompanhar, veja o problema. Eu tenho a hipótese que talvez a microcefalia fosse por uma deficiência nutricional. Então, se eu fosse acompanhar o fator nutricional das próximas gestantes para saber quem ia desenvolver, quem não ia desenvolver a microcefalia, eticamente eu ia ter um problema bastante grande, tá? Então, era mais fácil pegar o prontuário dessas pacientes que tinham microcefalia, ir atrás de um controle pareado para idade, para mesmo fatores de risco, e a partir daí encontrar, né, na época que houve a pesquisa da microcefalia, se encontrou uma associação com o vírus da Zika, tá? Então, se alguém tivesse essa hipótese, seria muito mais difícil
você ia requerer muito mais tempo, porque seriam mais 9 meses acompanhando grávidas com Zika para saber se o grupo controle tinha ou não tinha a doença, e isso, fazendo um simples estudo caso controle, a gente teria como descobrir sem expor essas pacientes ao surgimento da microcefalia no feto. Então, são estudos interessantes nesse contexto. Então, você tem uma doença rara, nova, uma doença longa. Então, uma doença que o paciente precisa submeter ao fator da exposição por muito tempo para desenvolver a doença. Então, não tem sentido eu acompanhar 10 anos uma pessoa, por exemplo, com diabetes, para saber que esse paciente com diabetes vai desenvolver neuropatia ou retinopatia. É mais fácil pegar pacientes com e sem retinopatia e, retrospectivamente, analisar a presença de diabetes ou não, tá? Então, veja que a ordem aqui, lógica, sempre é no sentido inverso. Eu parto da doença, que nessa nossa brincadeira aqui de associação de cafeína e hipertensão, eu partiria de pessoas que são hipertensas, tá? E procurando em registro, em alguma maneira de se registrar isso, o consumo de cafeína. A medida de associação dos casos controles é o odds ratio. É mais ou menos, enquanto que o risco relativo, o risco atribuível, é o risco da pessoa ter a doença. Se houver uma exposição, aqui a lógica é invertida. É o risco de uma pessoa que tem a doença ter tido uma exposição prévia, tá? Enquanto que o risco relativo é o risco de uma pessoa que tem a exposição desenvolver a doença, o odds ratio seria basicamente o inverso disso aí, tá? O estudo caso-controle, apesar dessa grande vantagem nessas situações aqui, ele esbarra num problema muito sério, que seria, primeiro, a seleção do controle. O controle, idealmente, ele teria que ser igual ao grupo caso, ao grupo com a doença, tá? Com exceção que ele não tenha doença. E isso é muito difícil de encontrar, tá? Você não vai ter necessariamente garantia da exposição. Nesse exemplo aqui, se a gente procurasse os tickets de compra de café de cada um que tenha hipertensão, para saber se houve consumo ou não de café, de repente, o paciente pode ter feito consumo de café em outro local e não ter sido registrado. Então, você não tem a garantia exata que houve a exposição, tá? Se você puxa pela memória do paciente, você pode ter o viés de memória, que ele é assimétrico, ou seja, os pacientes com a doença, eles tendem a se lembrar mais da sua exposição do que os pacientes sem a doença. E diferente do estudo coorte, o estudo caso-controle, ele não tem a função de medir a frequência, a ocorrência de novos casos, já que ele é um estudo retrospectivo. O coorte, ele é o ponto máximo dos estudos observacionais, tá? Que seria justamente a possibilidade de você acompanhar o indivíduo durante a sua fase de exposição até ele desenvolver a doença, tá? Então, no nosso exemplo aqui hipotético, imagine que eu acompanhasse pessoas não hipertensas, então eu tenho que ter certeza no início do estudo que todas as pessoas não são hipertensas. Idealmente, eu teria que submeter ao padrão ouro, tá? Por exemplo, fazer um mapeamento de 24 horas em todos, para ter certeza que nenhum deles é hipertenso, tá? Acompanhar por dias, meses, anos e avaliar o consumo de café entre os dois grupos para saber se existe relação entre o consumo de café e o desenvolvimento futuro de hipertensão, tá? Veja que por esse simples motivo de você analisar do paciente antes de desenvolver a doença, você tem uma característica mais assertiva em relação à associação entre exposição e doença, tá? O viés de exposição, diferente do caso controle aqui, ele fica realmente muito reduzido. A medida de associação é o risco relativo e você também vai ter problemas, tá? Geralmente são estudos muito prolongados, envolvem custos, que você vai ter que acompanhar, você vai ter que
exigir que muitas vezes pacientes tenham o acesso e que se for um estudo que possa facilitar esse acesso e as consultas, isso vai demandar custo, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Eles necessitam de um N elevado, diferente do caso controle, que você pode pegar um grupo caso relativamente pequeno e diluir com um grupo controle maior em relação ao grupo caso. Aqui esse N acaba sendo mais elevado. O risco de perda de segmento e aquele problema que acontece em todo estudo observacional, que seria os grupos não serem homogêneos. Tá? Imagine que, por exemplo, eu poderia ter, num estudo coorte, que mostrou uma associação positiva entre o uso de café e hipertensão, que as pessoas que tomam mais café seriam também, por coincidência ou não, as pessoas que tiveram, por exemplo, maior aumento de peso, ou maior consumo de alimentos salgados, qualquer coisa que também possa estar relacionada ao desenvolvimento de hipertensão. Então, o grupo cafeína versus não cafeína, ele não é necessariamente igual no que diz respeito às outras variáveis, e isso gera variável de confusão que pode atrapalhar a relação causa e efeito. Tá? Um exemplo bem clássico são os estudos de atividade física e redução de risco cardiovascular. Então, todos os estudos do tipo coorte que mostram essa associação boa, né, que as pessoas que fazem atividade física têm menor nível de doença cardiovascular, esses estudos acabam tendo um viés muito grande, porque é mais associado aos indivíduos que fazem atividade física, o desenvolvimento de medidas saudáveis, né? Então, esses pacientes tendem a se alimentar melhor, esses pacientes tendem a ter um cuidado com a saúde maior, né? Procurarem com mais frequência o atendimento médico para avaliação preventiva. Então, num estudo de coorte como esse, às vezes você fazer essa relação de que a atividade física por si só, né, independente de todas as outras variáveis, seria realmente associada a menor risco de doença cardiovascular. A gente acaba aceitando porque existe na pesquisa básica várias alterações hormonais, metabólicas, de redução de incidência de várias doenças que vão reduzir o risco de doença cardiovascular. Então, existe uma plausibilidade para isso. Mas, por si só, esses estudos observacionais, eles sempre vão ter esse grande problema, que seria a não homogeneidade dos grupos que são avaliados. Tá? E aí a gente parte para o coorte padrão ouro, que seria o coorte intervenção. Tá? Aqui a intervenção é controlada. Lembre-se que aqui, no coorte tradicional, eu simplesmente ia separar grupos que tomam café ou não tomam café, tá? Para ver se os pacientes do grupo que tomam café, eles vão ter menor índice de hipertensão. No coorte de intervenção, diferente dos estudos observacionais, eu vou fazer uma intervenção que é obrigar o paciente a tomar café ou a não tomar café. Tá? E criando uma intervenção, que inclusive é o que o médico mais faz na clínica, né, no seu consultório, é provocar uma intervenção sobre o hábito de vida ou colocando alguma droga, algum elemento do arsenal terapêutico. Então, através dessa intervenção, se o paciente vai desenvolver ou não hipertensão. Tá? Seria, por exemplo, no exemplo que eu falei de atividade física, um estudo que obrigasse o indivíduo a fazer atividade física e outro grupo que proibisse os indivíduos que queriam fazer atividade física de fazer, para acompanhar com o tempo se haveria uma diferença em relação a esse tipo de intervenção. Tá? O grande problema aqui é a questão ética. Tá? Porque aqui em café é mais fácil, mas, por exemplo, um estudo que envolve o consumo de álcool, eu teria que obrigar pessoas a consumirem álcool para saber se
o álcool poderia, de repente, ter um fator protetor. Tá? Esses estudos são a maioria dos trials em medicina, que são os famosos ensaios clínicos randomizados. Tá? Seguindo essa sequência, a gente teria as meta-análises, em que você calcula um N total de vários ensaios clínicos, tá? Tem mais robustez, porque os estudos menores eles ficam mais diluídos, ele vai reduzir diferenças metodológicas e populacionais, mas também vai ter problema porque são estudos, muitas vezes, com metodologias diferentes, que podem ter vieses no que diz respeito a isso. A revisão sistemática, ela é o topo dessa minha avaliação, porque na revisão sistemática, geralmente eu tenho um autor, um grupo que seja idôneo, idealmente que não tenha feito nenhum das pesquisas naquela linha de pesquisa, não tenha nenhum tipo de vínculo, e esse autor, geralmente, ele começa daqueles estudos iniciais, chegando até as meta-análises, inclusive a própria revisão sistemática pode ter dentro dela uma meta-análise, no mesmo artigo, e a avaliação ela é feita de uma maneira bem séria, bem criteriosa. O grande problema da revisão sistemática, mesmo sendo o topo, é que a gente não sabe quem é que decide qual seria a maior autoridade no assunto para assinar esse estudo. Então, não existe uma regra de quem seria a pessoa escolhida, né, anunciada aí para ser o detentor da capacidade de fazer uma revisão sistemática de um assunto como esse. Tá? Então, sempre todos os estudos vão ter problemas, mas o mais interessante, desde que bem alicerçado, seria a revisão sistemática. Os estudos de intervenção, só para a gente complementar eles podem ser divididos em controlados e não controlados. O nome já diz, o controlado tem um grupo controle, tá? No não controlado, você não tem um grupo controle, mas muitas vezes você pode usar como grupo controle um controle histórico ou fazer uma análise pareada, tipo antes e depois. Já nos controlados, você pode randomizar ou não randomizar, e obviamente, quando você não randomiza, terá sempre o viés de indicação. Tá? Então, de repente, você pode indicar para um paciente que tenha melhor possibilidade de ter êxito com aquela intervenção que você está querendo propor. Esses ensaios clínicos, eles, em pesquisa clínica de novas drogas e novos procedimentos terapêuticos, eles são divididos em fases. Tá? A própria vacina agora do Covid está passando por essa sequência. Tá? Os estudos de fase 1 são estudos que avaliam mais a farmacologia e toxicidade, 20 e 80 pacientes no máximo, voluntários normais. Os de fase 2, eles são mais focados na eficácia, mas eles também vão analisar a segurança. Os estudos de fase 3 são a maioria dos ensaios clínicos conhecidos e publicados. Os de fase 1 e 2 geralmente não são publicados em revistas médicas, tá? A gente vê mais os estudos de fase 3. Sempre uma avaliação em larga escala, dependendo da situação, com centenas, milhares de pacientes, justificando por que você precisa dessa nova terapia, seja por maior eficácia ou por menos efeitos adversos. Sempre comparando com o melhor tratamento disponível. E os estudos de fase 4 são aqueles estudos de vigilância pós-comercialização, que, ampliando as situações possíveis, a gente pode encontrar pacientes que possam ter efeitos adversos, e são estudos, obviamente, de mais longo prazo. Pronto, gente. Basicamente, seria isso. Na próxima aula, eu vou falar um pouquinho sobre a parte de população e amostra. Hoje é uma aula bem curta, tá? A ideia principal da gente aqui é falar um pouquinho de todos esses estudos. Se vocês não pegarem a apostila ou qualquer livro sobre metodologia científica para entender melhor cada um desses estudos, não vai fixar tão bem, tá? A ideia realmente nessa aula é só apresentar a vocês toda essa sequência aqui, né, da nossa pirâmide de evidência. E temos 5 minutinhos se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma observação. Tá
Todo mundo sabendo de tudo. Ok. Tá bom, gente. Ninguém se manifestou, então eu vou encerrar. Tá? Vou pedir somente para vocês, para além de ler, dar uma olhadinha no site, tá? Cadê o nosso site? Lá no final, para fazerem o exercício número 2. Quem não fez o exercício número 1, fazer e fazer o exercício número 2 também, tá? Lembrar do nosso site para dar uma entradazinha aí nos exercícios e poderem fixar isso aí melhor, tá ok?